Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Atos 2, 38 e 39. Tema da semana: Pedro e os gentios. É muito bom estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. É bom demais ter a sua companhia. Eu agradeço muito a você, a sua audiência, você que está sempre disposto a aprender mais o que a Palavra de Deus quer dizer para você, para a sua vida, para a vida da sua família. Nesta temporada estamos estudando sobre missionários, a visão bíblica de personagens da Palavra e como eles foram usados para falar do amor de Jesus. Os dois últimos programas nós vimos como Jesus usou estratégias, não importando as culturas, a cultura, para que as pessoas conhecessem o plano de salvação. E no programa de hoje nós vamos ver como o Senhor usou a Pedro para pregar a mensagem àqueles que não faziam parte do povo judeu. Os nossos convidados de hoje, eu quero começar agradecendo a participação de vocês, porque no próximo programa nós teremos outra dupla. Pastor Ronaldo Alberto de Oliveira, Pastor Ronaldo, que é o conselheiro dos pastores para a região central da cidade de São Paulo. Pastor Ronaldo, muito obrigado por sua participação. Prazer é meu. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês para estudarmos a Palavra de Deus. Pastor Jorge Mário de Oliveira, obrigado, Pastor Jorge, ele que é o secretário administrativo de um dos escritórios da Igreja Adventista no estado de São Paulo. É Santo André que é a... É a região, não, é São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo. Santo André faz parte. Isso. São Bernardo é a sede. É uma nova sede administrativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que compreende a região do ABCD e o litoral sul de São Paulo. Ok. É bom estar aqui com você, pastor, estudando a Bíblia. Privilégio, meu professor, a gente relembrar os momentos que eu pude sentar lá e dar um pouquinho de trabalho para o senhor lá na sala de aula. Só um pouquinho, né? Eu já esqueci, pastor. Já esqueceu? Muito bom. Nós queremos agradecer a você que acompanha o programa Lições da Bíblia, sempre lembrando que aqui está sistematizado um tema que nos conduz à Palavra de Deus. Por isso, pastor Ronaldo, vamos orar a Deus nesse momento? O senhor pode dirigir uma prece, por favor? Nós te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos recebidas e pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Que possamos ser motivados nesta hora pelo Teu Espírito para sermos verdadeiramente missionários e levarmos a cada pessoa as boas novas do que Cristo tem feito em favor de cada um de nós. São estas bênçãos que nós te pedimos e desde já agradecemos por amor e em nome de Jesus. Amém. Amém. Você deseja conhecer mais da palavra? Nós queremos oferecer para você a revista Princípios. É um guia de estudos onde você vai descobrir que planos o Senhor tem para você, para a sua vida, para a vida da sua família. É só acessar o endereço que está na sua tela e você vai receber gratuitamente na sua casa a revista Princípios. Nesse momento, mais uma vez, teremos a oportunidade de ouvir o pastor Steve Thompson com a palavra do autor. O apóstolo Pedro foi o primeiro em muita coisa, não é? Ele era o que mais tinha coisas a dizer. Ele era geralmente o primeiro a entrar em cena, era o primeiro a tomar a iniciativa. E depois da ressurreição de Jesus, ele foi o primeiro a proclamar o evangelho cristão. Ele conduziu o primeiro encontro evangelístico no dia do Pentecostes e dirigiu o primeiro batismo cristão. Ele também foi rápido em negar o seu Senhor em uma ocasião. É bom ser o primeiro, mas não sempre. Por vezes, ser o primeiro é uma experiência dolorosa. Pedro teve, como a maior parte dos seres humanos, algumas visões sobre outros grupos de pessoas que ele já tinha como que estabelecido através de sua infância
seu ambiente cultural. Usamos a palavra preconceito e penso que é justo dizer que Pedro teve o preconceito da sua comunidade judia quando pensou sobre os gentios, os outros que estavam lá. Na ocasião, ele foi convidado a ir à casa de Cornélio, um gentio. Ele teve a visão do pano vindo do céu com todos os animais e lhe foi dito: Pedro, levante-se e coma. Isso desafiou seus preconceitos e ele começou a se dar conta de que não era sobre comer. Isso era sobre ir à casa de um gentio, algo que um judeu considerava muito difícil ou impossível de fazer. Então, Pedro teve que enfrentar seus preconceitos. Sabemos como as pessoas são, elas todas são. Então, esse foi outro problema que Pedro teve. Generalizações. Achamos fácil condescender com a generalização. E eu costumava dizer aos meus alunos que todas as generalizações são falsas, incluindo a que eu acabei de falar. Portanto, é melhor para aqueles que são chamados a um campo de missão que, primeiro, suavizem seus preconceitos. E, em segundo lugar, que evitem as generalizações. Abraão fez generalizações. Ele disse: aquelas pessoas com certeza me matarão quando for visitá-los. Deus, você vai mesmo me mandar a eles? E nada aconteceu. Ele foi preconceituoso e generalizou. Podemos encontrar isso nas Escrituras e constantemente os missionários, aqueles que estão testemunhando para Cristo, precisam enfrentar seus preconceitos, suavizar generalizações, porque a missão divina está aberta a todas as pessoas. Fica evidente que o Senhor escolhe, chama a Pedro para falar para um grupo que, de alguma forma, na tradição judaica era generalizado, como foi mencionado, de forma discriminada. Toda generalização ela é ruim, a gente vai ver isso. Mas por que Pedro? Poderíamos pensar um pouquinho aqui, né? Por que Pedro foi escolhido? Eu acho que porque ele era o líder, né, do grupo. Naturalmente, Pedro era o líder deles. E havia uma identificação muito grande entre ele e Jesus, e ele assumiu a liderança do grupo em alguns momentos, como no Pentecostes, por exemplo. Então, quando o líder vai, os liderados o seguem. Então, eu tenho a impressão, particularmente, não sei qual que é o pensamento do pastor Ronaldo, de que Jesus tenha escolhido Pedro por ele ser o líder. E acabava influenciando os demais. Ele traz... O senhor quer comentar antes, pastor, isso? Eu concordo. Realmente, Pedro não assumiu a liderança administrativa. Parece que essa esteve mais nas mãos de Tiago. Mas a liderança na pregação, realmente... E o próprio fato dele ter pertencido àquele grupo de 3 discípulos que sempre estava mais perto de Cristo Jesus durante todo o seu ministério. Então, acho que o privilégio que ele teve foi acompanhado desta responsabilidade, por isso ele foi desafiado a ser o primeiro a quebrar essa barreira. Nós temos aqui o cristianismo, a crença em Jesus Cristo, e agora o cristianismo surgindo. Esses vieram, no caso Pedro, do judaísmo e trouxeram muitas tradições, que às vezes a gente acha que quando eles aceitaram Jesus, todas aquelas tradições que cessaram na cruz do Calvário acabaram. Eles agora, automaticamente agora eles... Mas nós nos enganamos, né? Sim. E a gente tem um problema sério aqui, que a gente vai ter o grande embate de gentios e judeus. E cristãos, em realidade cristãos, é verdade, por causa dessa herança judaica. Né? Sim. Não foi fácil para eles. A gente de fora, pode com facilidade julgá-los. Mas não foi fácil abrir mão, porque aquelas crenças davam segurança para eles, estabilidade espiritual, estabilidade social, estabilidade cultural, enfim, aquilo era uma herança milenar, certo? E agora, de um momento para outro, eles não... Como é que vai abrir mão daquilo? Jesus tentou durante o processo, foi difícil, eles não entenderam tudo,
E aquilo foi lento, só com a intervenção de Deus e do Espírito Santo que paulatinamente eles foram entendendo, compreendendo à medida em que avançavam, e Deus confirmava que eles estavam nesse caminho, que eles foram deixando algumas daquelas tradições judaicas para trás. Né? E agora há uma intenção do Senhor que Pedro visse isso através do envolvimento com o gentio, e a igreja não exigisse, a igreja cristã não exigisse que um gentio que se convertesse fosse exigido que ele adotasse essa mesma prática. Vocês não percebem? Parece que o Senhor quer mudar o chip na cabeça de Pedro, assim, não, você precisa entender, você precisa romper isso para entender que não pode ser exigido. É porque imagina, se essa ideia natural, que eles tivessem realmente esse ponto de vista, mas se essa ideia tivesse persistido ali, teria sido uma grande dificuldade para que a igreja alcançasse outras nações, outras culturas, outros povos. Então, isso teria limitado tremendamente o avanço missionário da igreja. Então, Deus precisava rapidamente lidar com isso, tirar essas ideias, essa formatação na mente dos líderes do cristianismo naquele momento, para que eles tivessem realmente o horizonte ampliado e pudessem pregar a cada criatura, a cada pessoa. Tem uma frase no guia de estudos, na introdução, que eu achei muito interessante. Pedro teve que fazer distinção entre os absolutos divinos imutáveis, ou seja, aquilo que não iria mudar, e as práticas culturais e relativas, sem importância significativa na vida do cristão, fosse judeu ou fosse gentil. Esse é o nosso desafio hoje, porque as pessoas vêm para a comunidade cristã da mesma maneira como o pastor Jorge mencionou há pouco, trazendo seus hábitos, seus costumes, seus estilos de vida. E às vezes é difícil uma pessoa, 40, 50, 60 anos de idade, de repente ela passar por uma mudança, uma transformação. Ela aceitou genuinamente a Cristo, mas esse processo de transformação de vida é um processo demorado. E que expectativa deveria ter então a comunidade cristã com relação a essa pessoa? Que hábitos, que costumes ela poderia preservar? E que outros costumes ela necessariamente deveria abandonar? Essa é a grande questão. É a grande questão. Porque quando você aceita, naturalmente você adota um novo estilo de vida. Ok? Mas algumas coisas, aí é a grande pergunta, o que é essencial para aquele que aceitou e o que é um estilo que vai ser adotado ao longo da vida cristã. Ou pode permanecer com ela sem comprometer a essência do cristianismo. Isso, né? Exatamente. Essa é uma questão que achei bem interessante. E a proposta do Evangelho é exatamente produzir esta mudança na vida, daí a conversão. Deus espera isso, que haja mudança de vida, mudança de rumo, de rota, assimilação de verdades que haverão de afetar a conduta da pessoa. Ok. O duro é quando alguém ela fica tão apegada a estas coisas humanas, essas práticas humanas, e faz destas práticas, desses costumes humanos, verdades absolutas. E ela quer impor isso ao outro. Aí o senhor está olhando o lado da comunidade. O lado da comunidade. Da comunidade, não de quem veio. Não de quem veio, de quem já está lá. Quem está lá e diz assim, não, é necessário que você adote isso, que você faça assim. E este foi o problema da igreja cristã primitiva, porque eles vieram do mundo religioso judaico, que tinha verdades absolutas, mas práticas, né? Algumas humanas, simplesmente humanas, e que eles tinham dificuldades de abrir mão, de abdicar, né, dessas práticas. E uma delas era não se envolver com gentios, com pagãos. Como que eu vou pregar o evangelho sem me envolver com a pessoa? E Jesus disse, vocês vão e vão pregar a todo mundo. Então esse era o desafio, ir. Mas para ir, eles tinham que se envolver. Para se envolver, eles tinham que abrir mão. Abrir mão do quê? De costumes, de práticas humanas. Outra prática foi a circuncisão. Se exigia, que foi o grande debate, né? Se exigia que o gentio que se convertesse ao cristianismo, que preservava a circuncisão, adotasse, eles também fossem circuncidados. Né?
Essa é uma outra questão. O grande desafio que se coloca, então, é o seguinte, da parte da comunidade cristã. O que é um princípio bíblico da palavra de Deus e que deve ser exigido de todos aqueles que fazem parte da comunidade. É isso aí. E o que é simplesmente uma tradição. E note que quanto mais tempo uma comunidade cristã existe, quanto mais longa a história dessa comunidade, mais tradições vão sendo assimiladas. Hábitos, costumes que, se for aprofundado, não há base bíblica muitas vezes. Fundamento. Não há uma exigência de Deus, é simplesmente um costume daquela comunidade. Mas às vezes espera-se da pessoa que vem e deseja pertencer àquela comunidade que ela assimile e pratique tudo aquilo. Então é uma transição, a pessoa tem que deixar os seus costumes, arraigados há décadas, e às vezes assimilar coisas que também não estão baseadas numa palavra de Deus, simplesmente numa tradição humana. Então, das duas partes, há necessidade de uma adaptação para se encontrar um equilíbrio. Ok, nosso programa de hoje não tem o objetivo de, ainda que a gente fica pensando o que é o absoluto divino imutável que usou e o que é prática cultural e relativa, né? A gente até um dia poderia discutir aprofundar um pouco. Porque é interessante. Sim. Será que muitas coisas que nós estamos fazendo, em realidade, não são os absolutos divinos e são práticas relativas, culturais, que a gente adotou ao longo do tempo, né? Não, eu não vejo até problemas nelas, desde que elas não estejam ferindo né, a verdadeira apresentação do Evangelho. A essência. Né, a essência do Evangelho. Eu acho que essa é a grande questão, né? Eu queria ir para o episódio de Pedro no Pentecostes. O pastor Jorge citou uma coisa interessante. O Senhor tentou explicar isso para Pedro durante os 3 anos e meio. O Senhor falou em off isso aqui. E usa o Pentecostes também como uma missão. Há um objetivo no Pentecostes. Está em Atos capítulo 2, versos 5 a 21. Quais são as grandes, ou qual a grande lição do Pentecostes? O que nós podemos, o que o Senhor estava querendo dizer para todos? Deus havia dito aos discípulos, Jesus, né? Bom, Jesus havia dito aos discípulos, antes de subir ao céu, que eles deveriam ir a todo mundo e pregar o Evangelho, ensinando aquilo que eles haviam aprendido. Como que eles iriam a todo mundo? Eles teriam que enfrentar as barreiras culturais, as barreiras linguísticas, por exemplo. Era um desafio tremendo, eles eram homens comuns. E lá no Pentecostes eles foram revestidos, capacitados, habilitados pelo Espírito Santo para cumprir exatamente a missão. Eles receberam o dom de falar em línguas estrangeiras, línguas de nações, que ali havia pessoas que representavam estas línguas, que não entendiam o judaísmo. O Espírito Santo os habilitou a falar línguas que eles não sabiam falar e habilitados agora poderiam pregar o Evangelho às regiões que falavam a estas línguas. Eu penso que nessa experiência Deus mostrou para eles que eles deveriam ir aos gentios, aos pagãos, habilitando-os a pregar. Então nós temos uma festa, só para relembrar aqui o telespectador, uma festa que trouxe representantes judeus das mais diversas regiões habitadas. Pelo menos 15 nações diferentes mencionadas na Bíblia, né? Ok, e ali nós temos judeus que não falavam as línguas desses que estavam ali, temos os apóstolos e eles recebem agora o dom do Espírito Santo e podem falar nas diferentes idiomas ali, serem ouvidos. Diferentes idiomas, né? Então nós temos uma língua de cada nação, uma língua inteligível. Né? E com um propósito, né? O propósito de pregar o Evangelho, porque fazia pouco mais de 50 dias, ou praticamente exatamente 50 dias que Jesus havia sido morto. Era a grande oportunidade de que essas pessoas, ao voltarem para suas comunidades, contassem as boas novas da crucifixão e da ressurreição. Se essa oportunidade fosse perdida, é lógico, surgiriam outras, mas era um grande potencial naquele momento embrionário do cristianismo. Então Deus capacitou também, não simplesmente para uma demonstração de capacidade de oratória, de fluência linguística, mas com um objetivo missiológico, um objetivo de missão de pregar o Evangelho.
Nós vamos para o intervalo, só queria dizer que todo dom é dado com um objetivo missiológico. Com certeza. Eu acho que nós podemos afirmar isso. E foi dado o dom de falar na língua daquelas nações com objetivo um propósito de missão, missionário. Propósito de pregação. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Nós vamos para o intervalo e nós já voltamos. No programa Lições da Bíblia de hoje, nós estamos percebendo como o Senhor desejou romper qualquer preconceito que havia na mente do grande líder de Pedro na pregação do Evangelho. Ou seja, ele deveria apresentar a mensagem de salvação aos gentios. O pastor Ronaldo tinha um comentário que o senhor fez aqui em off, queria fazer, por favor. Ok. Voltando à experiência do dia de Pentecostes, você destacava que ali naquele dia eles receberam o dom do Espírito Santo para pregarem, o dom com um propósito missionário. Eu acho que isso é muito importante porque às vezes as pessoas, diante da necessidade ou do desafio de pregar o Evangelho, elas se sentem intimidadas. Mas eu não estudei, eu não tenho preparo, eu não tenho condições de fazer, eu não sei como fazer. E esse talvez seja um dos maiores empecilhos para que todos se envolvam na missão. Agora é importante a gente destacar, e acho que essa é uma das grandes lições do Pentecoste, Deus capacita todos aqueles que estão disponíveis para pregar o Evangelho. Como se diz numa outra expressão, né? Deus não chama necessariamente os capacitados, mas Ele capacita a todos aqueles que chama. Então, os nossos ouvintes, aqueles que estão acompanhando o estudo deste guia, né, da Palavra de Deus, se tiverem disponibilidade, se tiverem boa vontade, o desejo de serem usados por Deus, orem, peçam, e Deus vai capacitá-los para pregar o Evangelho em qualquer circunstância. Se tem capacidade, tem talentos, que seja disponível. Disponíveis para usá-los com propósito de pregação. Essa é a grande questão, né? Com certeza. Porque alguns às vezes têm habilidades e tal, mas não usam. Não usam. E eu creio, pastor, o senhor estava falando, estava pensando aqui, qualquer um, a gente tem falado isso nos programas durante essa temporada, qualquer um que faz parte do reino, ele pode, deve ser usado na apresentação da mensagem de salvação. Com certeza. Viva. O senhor usou uma expressão no programa passado de... Né, é simples. E às vezes nós não estamos à disposição, né? Como você citou aí, não estamos à disposição. Mas a experiência do Pentecostes, o dom de línguas que eles receberam ali foi permanente. A história eclesiástica revela que os discípulos foram pregar o Evangelho nas regiões que falavam a língua, que foram capacitados pelo Espírito a falar no Pentecostes. Então não foi uma coisa ocasional, não, foi um dom, uma capacitação permanente, habilitando-os a cumprir a ordem de Jesus, que era o grande desafio, pregar o Evangelho a todas as pessoas em todo o mundo. Como? Se eles eram pessoas simples e que não sabiam falar a língua das pessoas, né? A língua das ações. Eu queria só sublinhar, isso aqui não é o nosso tema, nós vamos adiante, mas que a gente entenda verdadeiramente, quando o texto bíblico se refere ao dom de línguas, ele está se referindo primeiro a um dom para que a missão seja cumprida. Dentro disso, para que a missão seja cumprida, sempre que se refere ao dom de língua, está se referindo à língua de uma nação, um grupo étnico. Exatamente, uma língua idioma. Com todo respeito a você que talvez pense diferente, fica aqui a motivação a estudar esse tema dentro de um contexto bíblico que fica claro para a gente, né? Com todo respeito àqueles que pensam diferente, sim, mas sempre tem um objetivo de missão. Né? Eu queria que nós fôssemos adiante, em Atos capítulo 10, nós temos a descrição, é a grande história aqui de Pedro romper os preconceitos, a barreira, que é a conversão de Cornélio, centurião da corte chamada italiana. O que nós temos detalhes na história, mas vamos descrever um pouquinho quem era esse Cornélio e como o Espírito já trabalhava no coração dele.
Um centurião, geralmente, ele tinha sob a sua responsabilidade a liderança de um grupo de soldados. E Cornélio, o nosso guia de estudos aqui, ele traz essa instrução, ele provavelmente fazia parte de um grupo de 6 centuriões. Tinham, então, sob a sua responsabilidade 600 soldados, pertencentes a essa corte italiana. E ali ele conheceu, então, ouviu falar de Deus, foi tocado pela ação do Espírito Santo e sentiu vontade, desejo de conhecer um pouco mais. Recebeu esta oportunidade, então, de se aprofundar agora no conhecimento da verdade da salvação. É interessante, pastor, que você está falando, estou pensando aqui, existe um nível em que as pessoas têm um conhecimento da palavra, mas muitas vezes nós somos desafiados a crescermos no conhecimento da palavra. E eu posso dizer que em um determinado nível, Cornélio tinha esse conhecimento. Tinha um conhecimento. O Espírito estava trabalhando no coração dele. Ele era um homem temente a Deus. Só que não conhecia tudo. Exatamente. E ele orava a Deus. Eu acho que ele buscava esse conhecimento. E aí Deus orientou, através de uma visão de um anjo que apareceu para ele, a chamar Pedro. Porque Pedro poderia explicar, abrir mais os horizontes para que ele pudesse conhecer o que de outra forma ele não conhecia. Entendeu? Eu posso dizer, não bastava ser temente a Deus até aquele momento, para ele. E uma evidência de que ele tinha dificuldades, né? E não conhecia tudo, que a nosso guia de estudos fala de que quando Pedro chegou lá, Cornélio adorou Pedro, ele se inclinou diante de Pedro. É interessante. Entendeu? Porque, veja, ele não tinha todo o conhecimento, ele não tinha toda a visão, toda a compreensão. Mas era um homem sincero, um homem temente a Deus, que buscava Deus em oração, um homem que era bom, ele praticava, ajudava os pobres, era um homem sensível à necessidade das pessoas, e em oração ele recebeu uma visão com a ordem de chamar Pedro, e ele chamou. Um sincero que desejava conhecer mais, um sincero que abriu a sua mente a conhecer mais. Eu fico imaginando quem talvez tenha conhecimento até da palavra, que assiste a TV, assiste o programa, está com a gente, por exemplo, né? Sim. Abra a mente, né? Não pare onde você está. Né? Conhecer um pouco mais. Um pouco mais, né? Eu acho que esse é um aspecto importante porque, humanamente falando, a gente poderia pensar assim, bem, mas o que Cornélio conhecia já era suficiente. Deus vai, ou iria, julgá-lo pela sua sinceridade, pela sua boa vontade, pelo seu bom coração, mas a gente percebe que a vontade de Deus é levar as pessoas a conhecerem cada vez mais a luz. Ou seja, Deus não quer que nenhum ser humano permaneça naquele nível onde ele está. A pessoa vem a Cristo como ela está, é recebida de braços abertos, Deus a aceita como ela está, mas a partir dali Deus quer que a pessoa cresça. Pois a vereda do justo, a palavra de Deus assim diz, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Agora eu queria acrescentar um outro comentário também, por favor. Abrindo um parênteses. Eu sinto que hoje, no momento que nós vivemos na história, o desafio para os cristãos é cada vez maior, porque essa base elementar, esse conhecimento prévio que Cornélio tinha, é cada vez mais escasso hoje. Algumas décadas, a maioria das pessoas conhecia realmente os princípios elementares. E os missionários, especialmente num país considerado cristão como o nosso país, o Brasil, ao pregarem o Evangelho, levavam apenas a ênfase em alguns pontos específicos da palavra de Deus. Agora, hoje é cada vez maior o número do que a gente poderia dizer assim, de analfabetos bíblicos, porque não conhecem nada. Alguns nunca ouviram falar de Jesus, nunca ouviram falar de Deus, nunca ouviram falar de Bíblia. Eu me lembro que, certa ocasião, estava conversando com um casal cristão e a esposa deste senhor trabalhava cuidando de crianças numa casa, de uma família. E ela me disse, olha, a família que me contratou sabe que eu sou cristã, mas eu recebi a ordem, eu não posso falar absolutamente nada sobre Jesus, sobre Deus, sobre a Bíblia naquela casa. A família proibiu, porque eles não querem que os filhos saibam nada.
Então, o desafio maior hoje para os cristãos é porque muitas pessoas não têm essa base que Cornélio tinha. Então, o cristão, o missionário cristão, ele terá o grande desafio de plantar essas sementes elementares e, a partir dali, construir, então, um edifício ou construir um conhecimento mais profundo da palavra de Deus. Eu vou olhar vou olhar agora um outro grupo, se o senhor me permitir. Quando você estava falando, a mente estava... Eu pensei em outro grupo, aquele que eu citei até. Pessoas que talvez tenham inicialmente a base, tenham um conhecimento, mas o Senhor os chama para conhecerem mais. E realmente. E às vezes nós não temos o que Cornélio teve também, além da base, é a disposição de ser usado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo conhecer mais. Exatamente. Que são os dois extremos, né? Esse que você falou, eu não quero, ele fechou, não quero que fale de cristianismo, não tenho nem a base. Exato. E o que às vezes tem, mas também se fecha. E não quer crescer. E não quer crescer. Às vezes por tradição, por preconceito, né? Então é interessante esses dois aspectos. Esses dois, que é único, né? Os dois se fecham. Eu não quero. Agora, Deus precisou usar um homem. Por que o anjo já não explicou tudo para Cornélio? O anjo podia ter explicado tudo para ele. Exatamente. Não, exatamente, o anjo mandou Cornélio buscar Pedro. É. E se Deus não tivesse feito isso, Pedro jamais iria à casa de Cornélio. Por causa do preconceito. Ele é gentil, ele é um romano, ele é um pagão, eu não vou lá. Né? Mas ele, sensível, foi lá. E tem uma história muito bonita do que Deus fez com Pedro para convencê-lo, que é aquela visão lá do lençol cheio de animais imundos, ordenando que Pedro matasse e comesse. E Pedro disse, eu nunca comi coisa comum imunda. E Deus dá ênfase de que aquilo que Deus purificou, o homem não considera comum, né, ou imundo. Deus não estava falando de animais, nem de comida ou de bebida, né? Sim. Era uma forma de Deus mostrar para Pedro que todas as pessoas eram limpas diante de Deus, que Deus em Cristo havia purificado todas as pessoas. E o Senhor estava querendo que ele fosse na casa de um pagão para explicar o que Deus poderia ter explicado através do anjo, mas preferiu usar Pedro como missionário. Aqui fica uma lição importante. Deus quer usar seres humanos. A gente. A grande pergunta é a minha disponibilidade. Sim. Essa é a grande pergunta. E eu acho que esse ponto é importante e a gente volta aí de novo à essência do que é missão, do que é ser missionário. Missão não é simplesmente transmissão de conhecimento ou informações sobre a Bíblia, sobre as doutrinas. Isso os anjos poderiam fazer e fariam até melhor do que qualquer um de nós. Agora, missão, e o pastor Jorge salientou isso já no programa anterior, é contar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Você era um pecador, você foi perdoado, você arrependeu-se dos seus pecados, você sentiu a paz que vem da certeza do perdão, da salvação pelo sangue de Cristo Jesus, e isso nenhum anjo jamais experimentou. O anjo não sabe o que é isso. Então foi por isso que Deus comissionou os seres humanos, homens e mulheres, pecadores, mas resgatados pelo sangue de Cristo, para contar aos outros o que Deus fez. Isso é missão. Não é simplesmente transmissão de informação teórica, doutrinária, intelectual, mas é compartilhar a experiência de vida que os anjos não têm. Só nós, seres humanos, possuímos. Muito bom. E é interessante que Pedro fez isso, né, Cornélio? Porque no começo do discurso dele na casa de Cornélio, ele fala assim, você sabe, eu não estaria aqui. Eu não entraria na casa de vocês. Mas Deus, ele começou a contar da experiência da história dele. E a partir da história dele, ele apresenta. Eu quero aprofundar isso quando a gente voltar, porque há um detalhe importante aqui, que Pedro consegue, o senhor estava falando, eu lembrei das palavras do autor, Pedro consegue ver além da visão, em realidade. Ele consegue entender a visão. Esse é um desafio para a gente, ver além, né, dos fatos. Nós temos um novo programa até agora aqui na Novo Tempo, né? Além dos fatos com o pastor Gilson Brito. Então, o Senhor quer dizer algumas coisas além para a gente. Mas eu sublinhei um detalhe aqui, quando se fala das características de Cornélio,
uma pessoa piedosa precisava da salvação, que é aquilo que a gente comentou. Sim. Eu sempre gosto de pensar, acho que eu já falei algumas vezes nessa temporada, no indivíduo que é bom, que ouve a gente, é um bom cidadão, que faz o bem, tem uma boa família, é uma boa pessoa, paga seus impostos, é uma pessoa honesta, é um Cornélio piedoso, mas ele precisa de salvação. Há muitas e muitas pessoas assim. Eu acredito que até mais do que nós conseguimos imaginar. Às vezes, infelizmente, o fato da mídia destacar o negativo, as pessoas desacreditam do próprio ser humano. Generalizam. Né? Que é a grande questão que a gente... Todo mundo é ruim, todo mundo é mau, ninguém presta. E a grande verdade... Dessa classe ninguém é bom. Exatamente. E a grande verdade não é essa, nós não podemos generalizar. Independente do perfil da pessoa, se ela se assemelha a determinado grupo e tal, ela pode ser diferente, ela pode ser sensível ao apelo do Evangelho. Então, ninguém deveria ser deixado de lado simplesmente por uma característica, um perfil, um estilo de vida. Há milhares e milhões de pessoas boas e Deus quer usar a nós, cada um de nós, para alcançar essas pessoas. Talvez o senhor queira dar uma visão para a gente de que aquela pessoa pode ser usada. Eu fiquei pensando aqui na oportunidade que Pedro teria perdido e nas oportunidades que a gente perde quando a gente generaliza ou quando a gente não deixa que o Espírito Santo trabalhe, né, em nossa mente, a gente veja além do que, né, que por trás daquela pessoa. A gente comentou, acho que no último programa, né? Não diga nunca, esse não dá, esse não vale a pena. Não presta, não vai responder ao Evangelho, não vai aceitar. Esse é um grande desafio para a gente. Eu queria ir adiante, que é a grande questão que nós vamos trabalhar, que o que fez realmente Pedro mudar. Nós vamos para o intervalo e a gente vai trabalhar bem a questão da visão, que é a quebra dos preconceitos e das tradições. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Que o Espírito Santo trabalhe em nossa mente, nos dê sempre a percepção de que o Evangelho deve ser levado a todas as pessoas e que Ele nos use. Nós já voltamos. Estamos voltando ao nosso último momento do programa de hoje. Nós estamos vendo como o Senhor usou Pedro, agora a gente vai entrar especificamente, né, através de uma visão. O Senhor mostrou que o Evangelho deveria ser levado a todas as pessoas. Vamos trabalhar um pouquinho a visão? O Senhor já deu um insightzinho, pastor, está em Atos capítulo 10, versos 9 em diante. A gente tem detalhes interessantes, né? Pedro estava na casa de Simão o curtidor. Isso implica que era um ambiente complicado, né? Pedro teve que quebrar alguns paradigmas aí judaicos para estar naquela casa. Os judeus não gostavam muito de curtidores, porque eles mexiam com animais mortos. Era um negócio assim imundo, considerado imundo. Então o senhor já começa a trabalhar ali com Pedro ali. E ele era junto ao mar, né? Era junto ao mar, porque era um ambiente assim, não muito limpo, mas Pedro estava lá. E era a hora do almoço, ele estava com fome, a comida estava acho que demorando, ele subiu no terraço para orar. E foi a oportunidade de Deus para agir. E aí o Senhor mostra, nós temos uma visão aqui, né? Então viu o céu aberto, diz o verso 11, e descendo com um objeto como se fosse um grande lençol, que era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. O senhor já deu um insightzinho, mas acho que é interessante que o assunto aqui não é comida. Infelizmente, só para abrir uma janelinha, alguns usam esse texto fora do seu contexto e alegam que
nós podemos alimentar de qualquer espécie de alimento. Não é essa a intenção do texto. Da visão, não. Veja, no contexto, e Pedro explica isso de forma clara, né? Deus não estava preocupado ali com o que ele ia comer no almoço ou na próxima refeição, mas o contexto mostra que a intenção de Deus era colocar Pedro dentro da casa de Cornélio. Então a visão foi um instrumento que Deus usou para tirar aquele preconceito de modo que ele pudesse entrar dentro daquela casa. E quando o próprio Pedro explica o que ele entendeu da visão, ele diz: Deus me mostrou que a nenhum homem chame comum ou imundo. Se a intenção da visão fosse tratar de alimento, Pedro teria dito: Deus me ensinou, me mostrou que eu não devo chamar ou considerar nenhum alimento imundo. Mas não foi essa a conclusão que Pedro chegou, o ensino que ele aprendeu. O que ele aprendeu é que ele não deveria discriminar nenhuma pessoa, considerar nenhuma pessoa impura ou imunda, ou aquém do alcance da graça de Deus. O texto bíblico, só o verso 34 como referência, então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. E aí, quando ele estava meditando acerca da visão, no verso 19, os dois homens chegam. Quando ele estava refletindo. Mas o que significa isso? Se os homens tivessem chegado antes da visão, ele não iria. Não iria, exatamente. Aí Deus deu a visão, ele meditou, refletiu, compreendeu no que seria aquilo, não encontrara a resposta ainda. Sim. Ele só encontrou a resposta quando ouviu o convite. E aí exatamente... Entendeu o que Deus queria dizer para ele. Aí ele foi. Exatamente. Tem uma frase no guia: tanto a família de Cornélio precisavam se livrar da sua bagagem cultural, quanto Pedro. Então a gente tem aqui uma intenção do Senhor, tanto para aquele que levava a mensagem, como para aquele que estava recebendo. Que recebia a mensagem. Eu creio que nesse sentido, sem necessidade de entrar em detalhes culturais ou tradições, mas acho que a primeira coisa que Deus quer que nós, cristãos, nos livremos é de qualquer tipo de preconceito em relação à pessoa humana, ao ser humano. Podemos ter nossos critérios quanto a estilo de vida, práticas, comportamentos, condutas, mas nenhuma restrição quanto ao ser humano. Todo ser humano foi criado por Deus, à imagem e semelhança de Deus. Alguns podem, de uma forma maior, ter se afastado desses propósitos, mas são filhos amados por quem Cristo Jesus morreu. Independente das suas práticas, dos seus comportamentos, Jesus morreu por essas pessoas na cruz do Calvário. E, em última análise, todos eles são nossos irmãos também, se não pela mesma fé em Cristo Jesus, mas pelo mesmo sangue, porque todos fomos criados pelo mesmo Deus. Então, aquela pessoa talvez não esteja se comportando da maneira como eu imagino que ela deveria se comportar, mas é meu irmão. Se vestindo do jeito que eu imagino que deve se vestir. Exato. Comendo do jeito que eu imagino que deve comer. Usando as palavras que eu acho que ela deveria usar, né? Ou até fazendo aquilo que Deus não gostaria que ela fizesse. Exatamente. Mas ela continua sendo amada por Deus e continua sendo um filho e uma filha de Deus. Que desafio nós temos. E nós, como filhos de Deus, temos a missão de alcançar essa pessoa com amor, como Jesus alcançou a todos com amor. Então, acho que essa é a primeira coisa da qual nós, como cristãos, temos que nos livrar. Talvez o primeiro passo é não olhar com preconceito. Exatamente. Não olha, sem preconceito. Com certeza. Tem que quebrar aqui dentro barreiras mentais que nós vamos construindo às vezes. Mas existem algumas questões importantes, né? A gente vive, às vezes, numa situação do relativismo, daquilo que é politicamente correto, mas o Senhor tem um objetivo, Ele tem uma missão, o cristianismo tem uma missão. Sim. Eu acho que esse é o grande desafio, porque, e aí cada cristão deveria avaliar, muitas pessoas hoje, na comunidade cristã, elas não têm realmente nenhum tipo de preconceito, mas também não têm valores, não têm princípios formados na palavra de Deus. Infelizmente, acabaram sendo dominadas pela tendência da época, que é deixar de lado verdades absolutas, um relativismo, assim chamado politicamente correto.
Então, o cristão é desafiado a viver um equilíbrio. Ele tem os seus valores, tem os seus princípios, tem os seus preceitos baseados na palavra de Deus, e ele não vai abrir mão disso. Agora, ao lidar com as outras pessoas, ele vai lidar com amor, com paciência, com carinho, sem abrir mão daquilo que a palavra de Deus diz. Então, por exemplo, um dos elementos básicos que nós temos que preservar é realmente a superioridade, ou, digamos assim, a diferença do cristianismo em relação a outras tradições cristãs, não cristãs, ou tradições religiosas, melhor dizendo, não cristãs. Porque a tendência é dizer assim, não, Cristo é um líder religioso como qualquer outro líder religioso. O cristianismo é hoje um caminho válido para ir a Deus como qualquer outro caminho. Todos os caminhos levam a Deus. E a palavra de Deus, ela nos desafia a não aceitarmos isto. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Os apóstolos disseram, a nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual sejamos salvos. Então, Cristo Jesus é único, é exclusivo. E a mensagem cristã, ela deve preservar essa característica singular. Muito interessante. Mesmo sendo entendida como fundamentalismo religioso. A Bíblia é a palavra de Deus. Quer eu aceite, quer eu não aceite, ela é a palavra de Deus. Jesus é o Salvador, né? Sim. Se tornou ser humano, é Deus, viveu entre nós para nos salvar. Quer eu acredite nisso ou não, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E isso nós temos que ter em mente. E crer e apresentar não nos faz intolerantes. Eu acho que essa é a grande questão. Sim. Não nos faz intolerantes. Sim. Nos faz fiéis àquilo que a palavra apresenta. Não, né, o ser humano é respeitado, a pessoa é respeitada, mas a palavra é clara. Às vezes alguns cristãos, eles são meio coercivos na forma da apresentação. Sim. Eles querem que a pessoa aceite de qualquer forma, de qualquer maneira. E a gente não vê isso na Bíblia. Sim. Né? Jesus respeita a preferência, apresenta a verdade continuará sendo, mas a pessoa... Nós vimos no primeiro encontro, nós trabalhamos a questão do livre-arbítrio, que estava associado à criação divina, um atributo divino. Você tem liberdade, está aqui a liberdade. Você escolhe o que você quiser. Está aí só para a gente lembrar. E o espírito de Cornélio foi esse espírito. Ele mandou chamar Pedro e quando Pedro chegou, ele diz assim, a gente mandou buscar você para ouvir tudo que o Senhor disser, certo? Através de você para nós. Então ele estava aberto, ele queria ouvir. E ele ouviu e aceitou e viveu uma nova vida, conhecendo o que antes ele não conhecia. Okay. Pastor Ronaldo, a forma de apresentação, né, que eu acho que a gente estava destacando um pouquinho esse aspecto, a maneira como nós vamos apresentar esta verdade singular, inigualável. Então, a palavra de Deus, a verdade é intocável. Agora, a maneira é que é muito importante. Eu acredito que, não há uma estatística nesse sentido, mas em 90% dos casos, as pessoas serão respeitosas, vão compreender o que nós estamos mencionando, né, estamos apresentando, se fizermos da forma correta. Isso aí. Talvez 10% ou um pouco mais, mesmo que a gente use todo o carinho, toda a atenção, todo o amor, elas realmente serão intransigentes e não aceitarão. Né? Agora, nós como cristãos temos que ser cuidadosos. E Jesus foi assim, ele nunca impôs, nunca exigiu, nunca obrigou, mas a questão do livre-arbítrio, a liberdade da pessoa, respeitar a decisão da pessoa, mesmo que ela, ao ouvir a mensagem do Evangelho, escolha não aceitá-la. E mesmo assim ela deve ser respeitada. O amor continua o mesmo. Exatamente. Esse é o grande desafio. Esse é o grande detalhe. E o respeito pelas diferenças. Exatamente, o respeito pela diferença e o caminho que ela seguiu. Eu sempre gosto, quando eu estudo assim com alguém, dizer no primeiro encontro, olha, você tem liberdade para chegar ao momento e dizer assim, não quero estudar mais. Eu gosto de dizer, né? O amor vai continuar o mesmo, vai continuar sendo meu amigo, nós vamos estar juntos. A consideração, o respeito. Exatamente, né? Talvez aí seja o grande detalhe. Né? Nós temos o último momento, que é
a reflexão do que está em Atos capítulo 15, que é uma grande discussão que houve na igreja cristã, a controvérsia sobre a circuncisão. Eu citei isso, né? Mas é interessante, vocês não percebem que como o Senhor vai gradativamente fazendo com que aquela igreja que estava sendo formada entender que algumas práticas deviam ser abandonadas. Esse é um processo gradativo. E essa prática, no caso a circuncisão, ela tinha sido instituída por Deus, só que ela tinha prazo de validade. E aí já havia vencido o prazo de validade e eles queriam continuar praticando. Então o problema era que os conversos cristãos vindos do judaísmo exigiam que os conversos vindos do mundo gentílico passassem pelo processo da circuncisão. E aí que houve conflito, a igreja se reuniu, fizeram um concílio em Jerusalém e tomaram a decisão de que esta prática não deveria ser mais imposta, porque ela havia perdido a sua validade, o seu objetivo. Você quer considerar? Porque eu tenho uma frase para dizer aqui. Pode dizer a sua frase, eu considero depois. Não, mas que reflexão a gente tem que fazer? Será que algumas coisas que nós adotamos não deu prazo de validade, né? E a gente preserva e isso cria situações desagradáveis, né? Com certeza. No contexto que a gente vive, é mais para reflexão. Eu acho que aí a reflexão se faz também da parte das comunidades cristãs com respeito à forma, aos métodos usados para a pregação do Evangelho. O Evangelho é imutável e logicamente, nós jamais devemos abrir mão, deixar de lado, mudar o Evangelho com a justificativa de querer facilitar e alcançar as pessoas de uma forma mais ampla. Isso absolutamente. Agora, as formas e as maneiras, elas podem mudar. Formas ou métodos usados há 50 anos provavelmente não alcançarão as novas gerações de adolescentes, de jovens, uma mentalidade diferente da mentalidade de 50 anos atrás. Então, estes métodos podem ser mudados. E as pessoas que estão na liderança, as pessoas que têm mais tempo ali na comunidade, estão arraigadas naqueles costumes, naquelas tradições, têm que ter essa disposição para que haja mudança nos métodos, nas formas, preservando-se a essência da verdade, que é a palavra de Deus. Em nenhum momento nós não estamos dizendo que o que foi usado não foi importante, não teve o seu valor, né? Segundo detalhe que eu acho que vale a pena considerar, às vezes esse processo eu até posso usar a expressão que nós precisamos nos aculturalizar. Quem veio de uma geração com uma nova geração, nós que viemos de outra geração, eu acho que eu posso dizer isso já, né? Porque eu já estou contando a vida em décadas. Né? Okay. Mas nós precisamos ter assim a sensibilidade de nos adaptarmos, né? De aceitarmos, de abrirmos um pouco a nossa mente para algumas coisas. Com o cuidado, pastor, de não contextualizar o Evangelho. Exatamente. Mas contextualização de métodos. Isso, exatamente. De abordagem. A verdade é imutável. Exato. Ela é absoluta, não pode mudar. Exatamente isso. Vamos orar, agradecer a Deus por esses momentos? Pai, obrigado mais uma vez pela maravilha que é a Tua Palavra. Amém, Senhor. Que o Espírito Santo continue nos iluminando. Amém. Para entendermos, para vivermos, para praticarmos e para levarmos a todas as pessoas, em nome de Jesus. Amém. Amém, nosso Pai. Amém. Foi muito bom ter estado com você mais uma vez, ter a sua companhia. Nunca esqueça as palavras de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um abraço e até o nosso próximo programa Lições da Bíblia.